Eu vou resolver um probleminha de aplicação de EDO. Eu tenho aqui uma esfera, eu tenho uma gota d'água esférica, né, se desintegrando. E aí o problema tá pedindo o seguinte, expresse o raio em função do tempo, né? É uma gota d'água se desintegrando, né? Originalmente, né, para t igual a zero, né? Para t igual a zero, eu tenho o raio valendo 3 milímetros, né? E 1 hora depois, o raio foi reduzido a 2 milímetros, ou seja, para t igual a 1, o raio dessa esfera está valendo 2 milímetros. 2 milímetros. Bom, qual é o problema aqui? Então, ele quer o raio, né? Ele quer obter o raio em função do tempo. Raio em função do tempo. Bom, veja só. A esfera, ele fala o seguinte, que a esfera, a gota d'água se desintegra numa taxa proporcional à sua própria área. Bom, então, como é que você vai expressar isso, né? A taxa de desintegração é proporcional à própria área superficial dessa esfera. Então, eu posso expressar isso da seguinte forma. Na verdade, né, eu vou pensar em volume, né? Como ela está se desintegrando, o volume está variando. Então, eu vou pensar que a variação do volume, olha, né? E no decorrer do tempo, é proporcional à própria área. Então, é proporcional à própria área. A área da minha superfície, né? Ok, então, com isso, eu montei uma equação diferencial, né? Aqui eu posso pensar assim, como ela está se desintegrando, né? Vamos pensar em menos, né? A taxa de proporcionalidade aqui é menos K vezes a própria área da superfície da esfera. Bom, então, veja, vamos expressar. Então, eu tenho aqui uma equação diferencial, né? Então, vamos ver aqui o volume da esfera, né? O volume é 4/3 de π r ao cubo, raio ao cubo, né? Então, como aqui eu quero dv dt, vamos derivar isso aqui, né? Vamos derivar o v na variável t, né? Mas veja só, o que está acontecendo aqui? O volume depende do raio, né? E o raio tá dependendo do tempo, o valor do raio, né? Para cada tempo eu tenho um valor do raio. Então, na verdade, na hora de derivar, né, a gente pode pensar em regrinha da cadeia. Olha, o volume depende do raio e o raio depende do tempo. Então, eu vou derivar o volume na variável tempo, eu vou derivar volume na variável raio, depois raio na variável tempo. Então, aqui, né, na hora de construir essa derivada, vai ficar, então, deriva, né, eu quero derivar V em relação a T, né, derivada de V na variável T, vai ficar derivada de V na variável R, né, vezes a derivada do raio na variável tempo, regrinha da cadeia, né? Volume depende do raio, o raio depende do tempo. Então, é isso aqui. Então, veja só. Então, o dv dt,
deriva volume em relação ao raio. Vai dar, né? 4/3 de π é constante. Copia 4/3, né? Constante multiplicando copia. Vamos derivar r ao cubo e vai dar 3r ao quadrado, né? Eu estou derivando v na variável r. Bom, e depois eu tenho que multiplicar pela dr dt, né? Então, eu vou só deixar aqui, ó, dr dt. Ok. Bom, então, continuando aqui, eu tenho, né? Voltando aqui para minha EDO, né? Aqui eu posso simplificar. Eu posso simplificar, né, aqui o 3. Então, vamos expressar, então, esse dv/dt aqui nessa EDO, né? Desse lado esquerdo aqui, né? Eu vou botar o que eu tenho aqui, né? Eu tenho... Então, do lado eu tenho, né? Então, o dv/dt ficou 4, né? Π... Tá aqui, 4π r ao quadrado, né? Dr dt, né? Então, isso aqui é o meu dv/dt, né? E então, a variação do volume, o problema está falando que é proporcional à área da superfície. Ou seja, então, eu vou botar menos K vezes a área, né? Vezes a área da superfície. Só que vou supor aqui, a área da esfera, né? A área da esfera é πr ao quadrado, né? A área de uma esfera é πr ao quadrado. É 4πr ao quadrado, na verdade. 4πr ao quadrado. Então, eu vou substituir lá, né? Vou substituir na minha... Aqui eu tenho uma equação diferencial, né? Porque eu tenho o dr dt aqui, né? Então, eu substituindo a área, eu vou ficar com 4π r ao quadrado dr dt, né? E do lado de cá, eu tenho lá menos k, o a é 4π r ao quadrado. Veja, então eu tenho uma equação que eu, né, posso simplificar muita coisa aqui, veja, né? 4π, veja só, esse 4πr ao quadrado com 4πr ao quadrado, né? Se eu passo isso aqui dividindo, já vai dar 1, né? Vai embora. Ou seja, eu fiquei só com dr dt igual a menos k, né? É uma EDO de variáveis separáveis. É só passar o dt para o lado de lá. Veja só, eu tenho aqui, ó, diferencial de r é igual a menos k dt. Uma EDO de variáveis separáveis. E veja, né? Nós estamos no caminho certo, por quê? Olha só. E o que eu quero? O problema está pedindo raio em função do tempo, né? Então, eu tenho dr aqui, ó. Integrando dr vai dar r. Então, aqui, ó, integrando, então, passando a integral, né? Passando a integral dos dois lados, eu vou ficar com essa EDO, né? Assim, a seguinte EDO aqui, ó. Essa seguinte expressão, né? Raio igual, o menos k é uma constante que sai, a integral de dt é t, né? Integral de dr é r, integral de dt é t. Não posso esquecer da constante de integração, né? Na verdade, eu tenho uma constante aqui, outra aqui, mas eu boto uma só representando as duas, né? Sem problemas. Ok. Então, eu tenho aqui já uma equaçãozinha que está dependendo de duas constantes. Uma constante de integração e uma constante de desintegração, né? Que é a constante de proporcionalidade.
Então, o próximo passo é usar as informações que o problema passou, né? E que era o seguinte, o problema tinha passado que, né? Aqui, tinha passado aqui, que para t igual a 0, o raio era 3 milímetros. Para t igual a 1, o raio 2. Bom, então, se eu jogo, né, t igual a 0, eu vou jogar raio igual a 3, certo? Então, aqui, olha, né, para t igual a 0, eu vou jogar o raio igual a 3. Com isso, eu vou achar a constante de integração c. Né? Do lado de cá eu tenho 3, né? Aqui eu tenho 0, né? 0 vezes k menos k é 0. Eu tenho 3 igual a c. Ou seja, achei, então, a constante de integração para esse probleminha, né? É 3. A outra informação, né? A outra informação era, após 1 hora, né? Após 1 hora, o raio vale 2, certo? Então, né? Eu venho aqui e jogo, né? No valor, eu vou jogar de novo o raio valendo 2, né? E o tempo valendo 1. Após 1 hora, o raio vale 2, certo? A constante c eu já tenho o valor, né? Que é 3. Ou seja, com isso, né? Nós vamos achar, então, passo 3 para cá, então vai ficar 2 menos 3, vai dar menos 1 igual a menos k. Ou seja, o k vale 1, né? A constante de desintegração, né? Constante de proporcionalidade ali, vale 1. Ok, com isso, então, o problema estava pedindo para expressar o raio, né? Em função do tempo, né? Já conseguimos, porque eu tinha, né? Resolvendo a equação diferencial, eu consegui essa expressão aqui, né? Que dependia de 2 constantes. Então, agora eu acabei de achar as constantes, então eu posso escrever posso já escrever, então, né, a função, o raio, né, em função do tempo, né, o raio. Aqui eu tinha, então, o raio, né, é menos k, mas o k é 1, né, k é 1, então ficou menos, né, menos 1 vezes t mais a constante c, que é 3, né? Ou seja, então, o raio é 3 menos t, né? Expressei o raio em função do tempo, tá? Então, tá aí uma aplicaçãozinha bem simples de EDO de variáveis separáveis.